Mas as coisas mudaram, vocês sabem, o comportamento esquizoide é algo perfeitamente comum em crianças. É aceitável, pois nós todos, adultos, temos uma opinião inexprimível de que as crianças são todas lunáticas. Têm amigos invisíveis, podem sentar-se no armário quando deprimidas, esquivando-se do mundo, dão uma importância talismânica a um cobertor em especial, ou a um ursinho, ou a um tigre de pelúcia. Chupam o dedo. Quando um adulto vê coisas, nós o consideramos pronto para o asilo de loucos. Quando uma criança diz ver alguma coisa em seu quarto ou um vampiro na janela, limitamos-nos a rir indulgentes. Temos a explicação em uma sentença, que explica toda a extensão de tais fenômenos em crianças. Isso passa. Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o terceiro livro publicado de Stephen King, que chama O Iluminado. Eu não sou um grande fã de capas de livro do filme, né? Mas nesse caso eu tive que abrir uma exceção, porque o Sr. Jack Nicholson está aqui. Então vamos lá, O Iluminado, né? O Iluminado, ele é também, né, o terceiro livro aí publicado do Stephen King e é o terceiro livro que eu faço exatamente o mesmo comentário. É uma história tão grande, tão já dentro do nosso consciente coletivo popular, assim, da nossa cultura pop, né? Que até pessoas que nunca leram o livro e nunca assistiram o filme conhecem a história, conseguem falar sobre a história do Iluminado, né? E isso só mostra o quão influente, né? O quão influente é a obra do Stephen King, né? Do rei Stephen King, o rei do terror, o rei do horror. E é curioso isso, né? Mas essa não foi a única semelhança aí que eu encontrei com as duas primeiras obras aí, né? Sendo o primeiro Carrie e o segundo A Hora do Vampiro, né? Então, vamos lá, eu listei aqui algumas semelhanças que meio que começaram a fazer, meio que são parte dessa estrutura que o Stephen King usa para construir aí os livros, construir as histórias dele, construir os personagens dele. Então vamos lá. Esse é o segundo livro, né, tendo o primeiro tendo sido A Hora do Vampiro, aonde nós temos um protagonista que é um escritor. Né? Então vamos lá, no A Hora do Vampiro a gente tem o Ben Mears, que ele era um escritor, e aqui nós temos o Jack Torrance, que é um escritor também, né? E enquanto o Ben Mears, algumas vezes a gente podia meio que enxergar, olha, talvez aqui seja um avatar do Stephen King dentro da obra dele, né? Uma maneira dele lidar de autoconhecimento, uma maneira dele lidar com ele mesmo, né? Em O Iluminado, a gente tem isso muito, muito mais forte. O Stephen King, ele estava passando na época por diversos problemas, diversas questões particulares da vida dele, que a gente consegue enxergar ali, representadas, né, nesse personagem do Jack Torrance, né? O Jack Torrance, ele escrevia para revistas masculinas, né? Tipo aqueles contos de Playboy, dessas revistas masculinas, né? O Stephen King também fazia isso antes de Carrie explodir, né? Antes de Carrie se tornar o grande marco da ficção de terror aí da nossa geração, né? E então ele coloca isso no Jack Torrance, que é um escritor que está ali lutando para conseguir ter uma primeira obra grande publicada, né? Então ele escreveu esses continhos para revistas masculinas, tal, para pagar as contas, né? E mesma coisa que o Stephen King fazia. Jack Torrance tem um problema com bebidas, né? O Stephen King também estava lutando ali com um problema de alcoolismo nessa época, né? Então também a gente tem isso bem marcado no Jack Torrance. E o Jack Torrance tem um filho, né? E o Stephen King nessa época ele tinha um filho bem pequeno, né? Mais ou menos ali na idade
do Danny, né, que é o filho do Jack Torrance, o Daniel Torrance, né, nesse livro. Então a gente tem também essa análise de como criar uma criança, como educar uma criança, como lidar, né, com essa responsabilidade que é cuidar da vida de uma outra pessoa, né? E isso tudo é bem colocado, bem esmiuçado ali, bem escrutinado pelo Stephen King dentro de O Iluminado, né? Então a gente tem aí essa relação aí do Stephen King com o Jack Torrance. Uma outra característica e uma outra semelhança que eu encontrei aí entre O Iluminado e os outros 2 primeiros livros foi que tudo acaba pegando fogo, né? Em Carrie tudo acaba pegando fogo, né? O posto de gasolina explode, o lugar lá do baile do colégio pega fogo e tal. Então tem um monte de fogo. No A Hora do Vampiro a gente tem eles colocando fogo ali na cidade, né? No mesmo lugar que aquele antigo fogo pegou na cidade, né? Começou na cidade, eles voltam lá e colocam fogo na cidade de novo. E aqui em O Iluminado, né, ao contrário, né, do filme do Kubrick, que é... Eu não sou dessas pessoas que, não, o livro é melhor. Eu acho que são 2 obras independentes e as 2 obras são igualmente geniais, cada uma ali ao seu ponto. Mas o Stephen King odeia o filme. Não sei se ele odeia, não. A gente vê ele fazendo referências ao filme depois, né? Na época, obviamente, teve algum comentário. O Stephen King automaticamente se arrependeu de ter feito aquele comentário pela proporção mítica que tomou, né? Mas enfim, ao contrário do filme, que acaba no gelo, né? Como o próprio Stephen King fala, o livro acaba em fogo, né? O hotel explode, o hotel pega fogo, né? E por que o hotel pega fogo, né? O hotel... Aliás, eu não vou falar disso agora não, a gente vai falar disso daqui a pouco. Outra coisa é que também a gente lida com um local que guarda, que mantém ali a essência do mal, né? A primeira foi em A Hora do Vampiro, onde a gente tinha a Mansão Marston, e aqui a gente tem o Overlook Hotel, né? O Hotel Overlook, que ele meio que tem esse poder de guardar a essência do mal e destilar o mal ali, né? É um lugar que transforma pessoas boas em pessoas ruins, né? Então tem essa outra referência aí. Essa outra ferramenta, né, que o Stephen King usa ali para construir as histórias dele. E por fim, né, antes do Tarantino ficar muito famoso ali por fazer referências de cultura pop, né, o Stephen King fazia isso o tempo inteiro nas obras dele, né, nos livros dele. A gente tem referências a diversas músicas de rock and roll, de jazz durante a história. A gente tem diversas referências de outros livros de terror, né? A gente tem referência a Edgar Allan Poe, Shirley Jackson. Assim, o livro é recheado de pequenas referências, ou referências diretas, né? Citação do outro livro e tal. Então isso também é uma ferramenta ali que o Stephen King usava bastante dentro do... ali como para poder criar as obras dele, né? Isso eu achei bem interessante, bem curioso. Mas vamos lá. Sobre o que se trata esse livro, né? Esse livro se trata sobre esse cara chamado Jack Torrance, que ele é um professor, né? Ele é um escritor, mas ele é um professor e ele tem um problema com o alcoolismo, ele perde o emprego e tal, não sei o que lá. A vida dele tá indo de mal a pior ali, né? Tudo que ele tenta... Ele é um cara que tudo que ele tenta fazer dá errado, né? Ele tem muita dificuldade ali de se manter em pé, né? Se manter correto, né? E ele tá lidando com esse alcoolismo, tá tentando se controlar ali, porque ele teve uma perda de controle muito grande na vida dele, que a gente já vai falar sobre isso, e isso deixou uma marca nele ali, né? Então, a partir desse ponto, ele decide não beber mais, né? Então ele está lidando com essa abstinência do álcool, né? Essa abstinência que o persegue ali, que está o dia inteiro falando ali no fundo do ouvido dele, né? Nossa, como eu queria um gole, como eu queria uma cerveja agora, como eu queria só um gole, né? O tempo inteiro a gente tem essa pequena vozinha ali
falando e apitando ali no subconsciente do Jack, né? E enfim, então ele pega um emprego, né, de zelador num hotel, né, que vai fechar ali pro inverno, né? Esses invernos super rigorosos, onde tudo fica coberto de neve, né? Em vez do pessoal simplesmente fechar o hotel, eles contratam uma pessoa para ficar morando ali no hotel pelos esses 5, 6 meses aí de inverno rigorosíssimo, né? E ele justamente para manter as coisas funcionando, né? As coisas básicas funcionando. Manter a caldeira ligada para não congelar a água dentro do encanamento do hotel, para não estourar o encanamento, ver se não abriu o vento não abriu uma janela e quebrou o vidro, né? Então, ter esse tipo de cuidado ali de manter mesmo o patrimônio do hotel, né? Essa é a função dele, né? E Jack acha isso ótimo porque ele pode ficar ali dentro desse hotel durante esse tempo todo escrevendo, né? O objetivo dele é ótimo, eu vou estar sendo pago para ficar sentado escrevendo, né? Durante muito tempo. Então ele vai finalmente conseguir acabar de escrever a peça dele que ele tanto quer. Só que o Jack tem um filho, que é o Danny, e o filho, ele é um iluminado, né? O que é um iluminado? É uma pessoa que tem um poder de clarividência, um poder de ler a mente dos outros, um poder de visões do futuro, talvez, visões do passado, do futuro. Ele sente as coisas, ele é muito sensitivo, ele percebe as coisas, né? Então, justamente pelo Danny ter crescido, né? Crescido até os seus 5 anos de idade, mas assim, estar crescendo com essa habilidade, com esse poder, faz com que ele seja uma criança muito inteligente, muito esperta, né? Porque ele está o tempo inteiro em contato ali com a mente tanto do pai, né? Do Jack, quanto da Wendy, que é a mãe. Então ele está o tempo inteiro vendo coisas, ouvindo coisas, pensando coisas, né? Recebendo pensamentos de adultos, né? Então é uma criança que se desenvolve ele muito rápido, né? Então, tem hora que a gente até pensa, não é uma criança pensando isso, não é uma criança falando isso. Depois você fala, mas não é uma criança que não iluminada, mas o Danny é iluminado, né? E isso é uma questão aí. Só que ser iluminado não é só flores, né? Tem um problema, tem uma questão aí também. Ele se torna suscetível a coisas ruins, né? Podendo influenciá-lo ali de alguma maneira. Né? E o hotel, né, a gente já falou sobre isso, o hotel, ele é essa concentração de coisas ruins, essa concentração do mal aí, esse mal que está engarrafado num lugar ali, só esperando, né, a oportunidade para sair, né, e continuar a explodir uma grande festa, né, como a gente vai ver no livro. E, enfim, o livro, né, ele é Sobre o que fala o livro, né? Em essência, assim, qual é a essência do livro? Eu acho que esse livro fala sobre controle, né? Essa linhazinha, assim, que divide você estar no controle e você ter perdido completamente o controle, né? Por exemplo, o Jack, quando ele estava bêbado, né? Ele era um alcoólatra, né? Tava bêbado e tal. O Danny vai lá e derruba a cerveja em cima dos papéis que o Jack estava escrevendo e tal, não sei o que lá. O Jack vai tentar puxar o menino e quebra o braço do menino, né? Então, assim, é um ataque físico ali, né? Um abuso físico em cima de uma criança, né? Quebrou o braço do menino, né? Não é... Lógico, não foi uma violência direta, eu vou quebrar esse menino aí, mas ele perdeu o controle, né? Ele, nesse ímpeto de não faz isso, não derruba cerveja, então não sei o que lá, ele acaba perdendo o controle, perde essa linhazinha ali que se ele tivesse puxado com um pouquinho menos de força não teria acontecido nada, mas foi lá e quebrou o braço do Danny, né? Depois a gente tem essa mesma necessidade de controle representada através da caldeira do hotel, né? Porque a caldeira, ela é muito antiga, como tudo lá no hotel. O hotel é muito antigo, né? Então, se você deixar deixar a caldeira esquentar demais, né, passado o limite, ela pode explodir, né? Então, por ser uma caldeira antiga, não tem nenhum sistema de segurança, não tem nenhuma válvula ali automática para esfriar a caldeira. Então
Então o Jack tem que ir todo dia lá e cuidar dessa caldeira, né? Só que se ele esquece, explode, né? Então, mais uma vez, falando ali sobre controle, né? E é essa questão do controle e do alcoolismo, né? Mesmo que ele não esteja bebendo, um copinho que ele beba já é o suficiente para ele perder o controle, para ele ir lá e explodir, virar aquela pessoa ruim, né? Aquela pessoa que estava ali presa dentro dele, né? E um detalhe, né, que o hotel chama Overlook, né? Overlook é quando você olha por cima, assim, meio que sem prestar atenção, né? Justamente essa falha de enxergar alguma coisa, né? Quando você meio que não tá dando muita atenção, não tá tendo muito controle sobre as coisas, você meio que só passa o olho assim por cima e você pode deixar alguma coisa passar despercebida. É justamente nesse momento que você erra, né? Que você deixa alguma coisa muito ruim ali acontecer. E você pode passar a vida inteira, né, sem perder o controle, mas um deslize é o suficiente para o caos acontecer, para tudo vir abaixo, né? E, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre os iluminados, né? A princípio a gente pensa, só o Danny é o iluminado, né? Mas não, a gente tem o Dick Hallorann, né? Que ele é o cozinheiro do hotel, né? E ele é um outro iluminado, né? E ele fica abismado, porque ele quase nunca vê outros iluminados, né? Mas ele fica impressionado com a força dessa iluminação do Danny, né? Que o Danny seria muito poderoso, um iluminado muito poderoso. E, enfim, eu fiquei pensando, né? Porque o livro nos mostra outros iluminados, né? Quando o Hallorann está voltando no final do livro lá para poder socorrer o Danny, né? Socorrer o Danny e a Wendy. A princípio o Danny, porque ele não sabe direito o que está acontecendo dentro do hotel. Ele encontra um outro cara ali que trabalhava na estrada ali tirando neve, não sei o que, aquele cara era um iluminado. Ele encontra um outro cara, uma outra pessoa antes ali nesse caminho, né, em busca do Danny, né, e ele até fica assustado ali, né, ele fica impressionado com, nossa, geralmente eu vejo um iluminado por ano, né, e eu achei 3, 4 logo em seguida do outro, né, em pouquinho tempo e tal. Então talvez não seja uma coisa tão rara assim os iluminados, mas eles não são tão iluminados, mas ninguém é tão forte quanto o Danny, né? Talvez o Danny tenha esse poder muito mais aflorado e talvez tenha o poder dele acabe encaminhando outros ali no caminho para poder ajudá-lo, né? Alguma coisa assim. Tem uma hora que eles levam o Danny num médico, né? Que é o Dr. Edmonds. E o Dr. Edmonds, ele meio que... Não, o menino é assim mesmo e tal, meio que ele... dá um overlook, assim, ele olha por cima, assim, né, da situação e fala, não, menino normal e tal, só que ele é muito presta muita atenção nas coisas, é por isso que ele sempre sabe das coisas, é por isso que não sei o que. Fiquei pensando, né, será que o Dr. Edmonds, ele também não seria um iluminado, né, o livro não esclarece isso, mas me deu essa sensação, né, mesma coisa que será que o próprio Jack não é um iluminado, né? Porque o livro fala que o ser iluminado é uma questão hereditária, né? É genético, né? Tanto que a avó do Hallorann, né? Do Dick Hallorann, era uma iluminada também, né? Então, será que o Danny não herdou essa característica de ser iluminado do Jack, né? O Danny não herdou do Jack, né? Justamente porque o Jack ele é absurdamente influenciado ali pelo hotel, né? Quando ele tá ali trabalhando, o hotel começa a mexer com ele, começa a mudá-lo, né? Enfim, é algo aí pra gente pensar, né? Um detalhe que eu achei super legal, assim, porque o hotel ele tem um passado ruim, né? Desde a construção dele, ele sempre passou na mão de pessoas muito ruins, e pessoas muito ruins passaram ali por dentro. Então meio que essa essência aí das coisas ruins, dessas pessoas ruins, das atitudes ruins que essas pessoas tiveram, né, durante a vida, meio que ficaram ali no hotel, né? E, enfim, o que essas coisas ruins, né, não acabam influenciando os iluminados, né? Um detalhe a respeito de coisa, né, que é bem legal, é quando o livro, né, durante a narrativa do livro, a gente para de chamar
o Jack de Jack e começa a chamá-lo de coisa. Ele deixou de ser o pai, né, para se tornar uma outra coisa, né? E, enfim, é muito, muito legal, né? E a maneira como o livro vai sendo escrita, né? O começo do livro, até metade do livro, os capítulos são mais longos, são mais descritivos, meio que olhando a história do hotel, olhando a história do Jack, olhando, né, bastante coisa. Conforme a gente vai chegando perto do final do livro, os capítulos vão ficando mais curtos e vai acontecendo mais coisa e menos descrição e mais ação, né? E justamente para dar essa sensação assim de que, nossa, tá acontecendo, vai agora, né? Muito, muito bacana. E nessa do Jack está sendo chamado de coisa, né? Um detalhezinho muito bacana é quando lá no final ele tá quase ali para matar o filho, né? Ele tem um flash assim de sanidade, né, no meio de tudo isso. E ele olha assim pro filho e ele fala: Danny, eu te amo, papai te ama, corre, foge, né? E ele volta a ser o bicho, assim, né? E pô, é o último momento ali na vida do Danny que ele vai ver o pai, né? Porque o pai vai morrer logo em seguida, né? Virou a coisa de novo, né? O Jack teria morrido ali, né? Quando ele fala, corre, foge de mim, né? Porque eu não tenho mais controle, né? O hotel já tomou conta de mim, né? Muito forte a cena, muito bacana. Stephen King escrevendo que nem um retardado, né? Assim, muito, muito bom como ele escreve, muito bem escrito, muito de uma sensibilidade muito forte, porque é uma cena super sangrenta. Logo em seguida ele pega o martelo lá e começa a bater na própria cara para desfigurar a própria cara, para ele não ser mais o Jack, né? Agora ele é uma outra coisa, né? Muito, muito bacana, muito bem escrito. E, enfim, a Wendy, né, ela não é protagonista do livro, né, mas o livro tem poucos personagens, né, basicamente são só esses 4 personagens, assim, que fazem coisas realmente, né. E a Wendy é uma personagem super bacana, porque ela não é só uma ali pra sair correndo e ficar com medo, não, ela tem protagonismo nas coisas, né? Apesar dela não ser a protagonista principal, né, a história não girar em torno dela, ela não fica ali de vaso, né, de enfeite, ela faz coisas, ela protege o Danny, ela discute, ela tem força narrativa também, mesmo como uma personagem menor, né, e o que é bem bacana, porque tanto ela quanto o Danny, né, a história é também de amar uma pessoa que está se tornando uma coisa muito ruim, né, se tornando uma pessoa ruim, né? Tanto que o livro coloca que o Danny gosta mais do Jack do que da Wendy, né? E o que obviamente gera um ciúme ali entre os dois e tal, mas enfim, não é esse o fato. É como que a gente ama uma pessoa que é ruim, né? Como que a gente ama uma pessoa que não é, que é odiável, né? Pelas coisas que está fazendo, né? Muito, muito bacana isso. Eu já tinha lido o Iluminado quase 2 décadas atrás. E eu lembrava que tinha até um capítulo que é do quarto 217, né? E eu lembrava que a primeira vez que eu estava lendo o livro me dava uma agonia, me dava um terror, assim, me dava uma inquietação, que eu ficava o tempo inteiro olhando para trás, assim, por cima do ombro, porque eu me sentia observado, né? Eu começava a ouvir barulho em tudo quanto era canto enquanto estava lendo o capítulo, né? E eu lembrava do livro, então eu sabia mais ou menos o momento, né, que ia chegar esse capítulo. E eu comecei a ficar inquieto, porque eu lembrava do capítulo, né? E batata, eu estava lendo o capítulo, eu tive exatamente a mesma sensação de 20 anos antes. Eu comecei a ficar inquieto, eu comecei a ouvir barulho onde não tinha. E nossa, eu acho que é o melhor capítulo do livro, assim, é realmente aterrorizante, assim, você se sente observado, você sente que tem algo perto de você, assim. É muito bem escrito, muito bacana. O Stephen King realmente coloca o texto dele assim num outro patamar nesse capítulo. Uma outra autorreferência que eu achei bacana que eu achei no Iluminado é uma autorreferência aí a um pensamento que ele teve
no A Hora do Vampiro, né, quando ele fala que não existe grupo de apoio, não existe psicólogo, né, para criança que tem que viver dia após dia com aquele monstro no sótão, aquele monstro debaixo da cama, né, que não tem ajuda psicológica para essa criança, né, e que isso só é resolvido, né, com a ossificação das faculdades imaginativas da criança, né. E nesse livro ele volta com esse tipo de pensamento, né, e ele faz justamente a referência, né, que não tem, que os adultos sempre acham que as crianças são loucas, que as crianças são muito imaginativas, né, e que os adultos não se preocupam quando a criança fala que tem um monstro debaixo da cama ou um vampiro na janela, né? Então eu achei bacana essa autorreferência aí, e justamente falando sobre o mesmo tema ali, que é o quanto que a criança acaba lutando contra esses medos sozinha, né? Porque o adulto acaba não estando ali para ajudá-la, né? Não, isso aí passa. Não, o monstro já foi embora, né? Isso passa. O último detalhezinho, assim, que eu queria falar, né? Pensando em como o Stephen King criou esse multiverso dele aí aos poucos, né? Cada livro ele sempre ia colocando um tijolinho a mais ali nesse universo que ele estava criando. E logo no final, quando o hotel já está explodindo, tá aquela coisa toda, o Halloran, ele vê, e só ele vê. O livro deixa isso bem claro, só ele vê, porque a Wendy está com o rosto coberto, o Danny está com o rosto coberto, ele olha e ele vê de uma das janelas do hotel pegando fogo, assim, uma mancha preta, numa forma de uma raia gigante, assim, saindo da janela do hotel e sumindo, assim, no ar, né? É super de passagem, assim, é super rapidinho, um parágrafo essa história. Mas aí, lá na frente, né, a gente vai ver num outro livro, uma outra criatura, né, que é muito parecido com isso, né, que é a Coisa, né? Quando a gente for falar do livro A Coisa, né, o It, a gente vai poder observar isso melhor, né? Porque faz muitos anos que eu li A Coisa, faz mais de 2 décadas, sei lá, então eu não lembro detalhes do livro, eu preciso chegar nele ainda de novo para relê-lo. E eu sei que o Halloran aparece nesse livro. Então, será que dentro desse hotel já a essência da coisa, né, não estava ali também? Enfim, o universo do Stephen King é enorme. Mas enfim, o livro é genial, muito bem escrito, muito aterrorizante, assim, é creepy mesmo, assim, o tempo inteiro você tá... E assim, ele não é assustador, ele não é revoltante, assim, pelos fantasmas, pelo spook, pelos sustos. Não, ele acaba dando essa sensação de revolta, assim, por causa de como que os seres humanos funcionam entre eles, assim, né? O quanto de mal a gente pode fazer para um outro ser humano, né? Mesmo às vezes sem intenção, só porque você perdeu o controle, né? Então, mais uma vez, a gente falando aí sobre controle. Muito bom o livro, vale muito a pena ser lido. É realmente uma das obras principais aí da ficção de terror. Muito, muito bem escrito, muito bom. Não é à toa, né, que Stephen King se tornou um autor tão referenciado e reverenciado também, né? Tão influente em obras posteriores e se tornou parte aí da nossa cultura popular aí, né? Muito bom. Próximo livro, em ordem de lançamento, é A Dança da Morte, que é o The Stand, que teve série de televisão e vai ter uma série de televisão nova aí, né? Eu vou tentar ler esse livro aqui ainda antes da série nova sair. Vamos ver se eu consigo. Tem um monte de livro na frente aí para ler, vamos ver se dá tempo. Mas enfim, muito bom. Esse foi o Iluminado, The Shining. Vale muito a pena assistir. Assistir não, vale muito a pena ler. Vale a pena assistir se você quiser ver o filme. E eles são obras
independentes, mas elas meio que se completam, elas funcionam juntas, né? Vale muito a pena, muito bacana. Então esse foi o Iluminado de Stephen King. E é isso aí. Muito obrigado por me aturar por mais um episódio, mais um livro. E nos vemos no futuro. Mas as coisas mudam, vocês sabem, o comportamento esquizoide é algo perfeitamente comum em crianças. É aceitável. Temos uma opinião. Nós o consideramos pronto para o asilo de loucos. Aceitável por talismânica, um pequeno. Criança diz algum. Mas a criança diz que alguma coisa. Que alguma coisa. Ah! Com um ursinho ou um tigre. Chupou o dedo. Mas as coisas mudam. Mas não. Agora é a boa. Mas as coisas